Raro que a gente escuta, nossa, estamos ficando loucos. Nós estamos ficando loucos. E essa frase tem muito a ver com a aula de hoje, né? Essa aula ela é de uma eletiva que é oferecida na escola, e a minha eletiva se chama Café Filosófico, né? Vou vir aqui então fazer o segundo vídeo. Estou aqui para fazer o segundo vídeo, segunda aula. O tema da aula, que eu gravei o vídeo numa outra oportunidade, né? Já faz uma semana. Agora vamos falar de um tema muito interessante, que os alunos que escolhem, né, os temas, um café filosófico onde eles abordam um tema. Eu tendo que mudar aqui, o objetivo primeiramente era fazer com que os alunos procurassem, pesquisassem, e até mesmo com a ajuda de outros profissionais, a gente ia tentar fazer um debate na sala de aula presencial. Mas como não tem, a gente está se virando aqui. Bom, alguns alunos, né, não foi só uma também, algumas pessoas pediram o mesmo tema, que é, colocaram no papelzinho assim, doenças psíquicas. Eu conversei um pouco e falei sobre essa aula que estou planejando, gostaram da ideia, então eu vou tentar basear, porque eu não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, vou basear um pouco nas humanidades, né, nas ciências humanas. Eu vou trabalhar muito com Michel Foucault e Deleuze, Nietzsche, mas é um tema muito interessante para a gente pensar como a gente lida com isso, né? E muitas pessoas às vezes vão confundir um pouco, né, o que é desde uma pessoa com sofrimento psíquico e uma pessoa que dizem doente mental, né, entre aspas, que muita gente chama de louco, né? E eu vou trabalhar com esse termo, o louco, para depois, num outro vídeo, eu falar das pessoas com doenças. Mas, os termos vão mudando, né? A gente tem que se adaptar. Ou não, né? Mas aí a gente vai falar sobre, no próximo vídeo, sobre pessoas com sofrimentos psíquicos. Mas até chegar lá, porque vocês vão ver que é muito interessante, porque até essas pessoas, né, que, por exemplo, pode ser uma depressão, pode ser algo do tipo, um transtorno, a gente vai falar sobre esses termos também, transtorno mental, depressão. É interessante falar, esclarecer bem esses termos, que as pessoas utilizam, e elas muito com isso. Às vezes elas se afastam do trabalho, vão ser chamadas de vagabundas, até mesmo de louca, as pessoas vão excluindo socialmente. Antes a gente fabricavam manicômios, né, que é um absurdo, trancavam as pessoas que eram consideradas loucas, e hoje nós mesmos produzimos nossos manicômios internamente. Bom, vou dar uma acelerada, porque... Então, só explicando, dividindo, né? Vou falar um pouco da história da loucura hoje. Louco nessa sociedade. E antes de começar, tenho uma frase aqui do Nietzsche, e que vocês talvez irão entender só no final, porque eu coloquei essa frase aqui. E essa frase, ela ia ser famosinha até, mas talvez ninguém tenha pensado por que ele colocou, ou também estou fazendo uma leitura que é livre, né? Como propõe aqui a aula, vocês vão ver. Fugir um pouco dessa coisa da razão moderna, razão que classifica e julga a todo momento. Então a frase é a seguinte: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Então, no final eu volto aqui, né, para vocês entenderem melhor essa frase. Eu vou começar com uma pergunta. Quem é o louco? Quem é o louco? Até hoje Hoje, se você querer provar uma doença mental, vamos chamar assim, por exemplo, esse cara que foi racista contra o motoboy alegou que tem esquizofrenia, vários tipos que se enquadra na loucura que a sociedade chama. Esquizofrenia, por exemplo, né? Porque se ele comprova que ele é louco, ele não vai responder. Então a gente vai
racionalmente, não usa a razão de forma adequada, padronizada, então talvez ele não responda o crime. Então, mas quem determina isso? O médico. Vai lá, o médico, né? Então, o médico vai falar o que ele tem, vai dar um diagnóstico, se é esquizofrenia, o que é, e aí, né? Mas, de forma geral, né, quem é o louco na nossa sociedade? Se você pegar na história, assim, quem foi sendo considerado louco até chegar aqui? Né? Então, esse tema é muito interessante. Eu tenho, desde quando eu mudei aqui na Vila Falcão, em Bauru, moro em Bauru, e moro aqui na Vila Falcão já desde 2015. E eu encontro, sempre conto isso na aula, alguns alunos já escutaram eu contar essa história, de que um dia eu estava muito apressado, porque eu dava aula de manhã, toda manhã e à noite, manhã e à noite. E a vida fica uma loucura, né? O dia fica muito curto e você fica trabalhando muito. E teve um dia que eu não estava meio atrasado, não deu para fazer a janta, eu não tinha comido nada praticamente, tinha que trabalhar. Eu vou passar no mercado antes, compro alguma coisa e como na escola, sabe? E para ir, tanto se vocês estão escutando, já está muito barulhento, já estamos numa quarentena, que é muito movimentado, né? Então, enfim. E aí eu cheguei com o carro, uma fila enorme para entrar com o carro, estacionei, fui lá, eu olhei que um monte de gente no carro. Nossa, não vai dar tempo, né? Eu vou sem comer mesmo. Eu fui sem comer, trabalhar sem comer, já tinha trabalhado muito de manhã, ia trabalhar à noite. E aí eu saí do mercado e a gente se encontra assim, naquela multidão, um monte de carro buzinando, barulho de moto, e você começa já a ficar estressado, né? Que vida, né? Que mundo e tal. E é isso, quando eu escuto entre esses turbilhões de motores, barulhos que estressam a nossa vida, eu escutei uma frase gritada. Tá todo mundo louco? Tá todo mundo louco! E era um cara que todo mundo dizia que ele era louco. E que ele fica lá tomando uma cervejinha, olha as pessoas, ele canta, ele dança, ele tá sempre nessa vibe aí, nessa energia, né? E tá ali, sempre tá tomando uma, conversando sozinho, dançando, conversando com alguma pessoa, dando risada. E ele olhava toda essa parafernália, assim, todo esse inferno, vamos dizer assim. E ele dizia que estava todo mundo louco. É um diagnóstico de um louco olhando para a sociedade. Então, eu já deixo uma pista aí para vocês, né? Será que a nossa sociedade aqui não é louca, né? E a gente não percebe porque a gente não se coloca em outros lados, a gente não tenta escutar outras músicas, a gente não tenta ver de uma outra perspectiva, né? Que loucura é essa que nós fazemos a nossa vida? Né? Eu mesmo, ali eu me senti louco. O que a gente faz na nossa vida, né? Na correria do dia a dia, e a gente deixa escapar a vida, né? De uma forma, a vida se torna fugaz, a vida se torna algo que escapa, né, do seu controle. E por isso que muitas vezes quando as pessoas chegam no leito de morte, vão falar, nossa, não fiz nada que eu queria na minha vida. Né? Isso é loucura. Né? Mas a gente vai, isso foi só para trazer aqui, então, uma frase de uma pessoa que é considerada louca pela sociedade, e ele afirma que está todo mundo louco, né? Talvez incluindo até ele. Bom, no Renascimento, vamos pegar a história um pouco para analisar. O louco ele não era enclausurado, não era tido como alguém muito perigoso, né? Muitos faziam viagens nos navios, junto com as tripulações, tinha concurso para ver quem era o louco mais interessante. E eu até li em algum lugar, que eu não vou me lembrar agora, não sei se é alguma tribo, que achava até que era uma bênção divina, uma coisa, era um iluminado, eles tratavam de modo diferente, né, aquelas pessoas. Então tem várias formas das sociedades
vários tempos diferentes de enxergar o louco, né? Mas é interessante, né, que no livro da História da Loucura do Foucault, ele vai narrar isso, né? Não, o louco não era enclausurado, nem sempre ele foi enclausurado. E nem sempre houve manicômios, então, certo? Ele começou a existir depois, porque na Idade Média existia bastante lepra, né? E começaram a construir hospitais, assim, isolados, para essas pessoas viverem. E só que depois de um tempo, essa lepra, ela desapareceu na quantidade que era enorme, que existia na Idade Média. E vários desses lugares, né, ficaram abandonados, assim, que fazer isso. E começaram a surgir nesses lugares manicômios, né, hospícios, lugares onde eram jogados, enclausurados ali os loucos. E quem eram os loucos? Né? Pergunta que ainda não respondi. Prostitutas, bruxos, feiticeiros, né, as pessoas que falam, olha, ele foi acusado de bruxaria, de feitiço, ou ela, ou ele, né? Os homens, as mulheres, é um bruxo, né? Ele faz feitiçaria, ele não, ou seja, ele usa ervas, ele faz poções, ele não vai pedir para o padre ser curado, ele tem ali suas formas de curar, curandeiro, né? Então, essas pessoas, né, também eram jogadas como loucas, né? As prostitutas, né, que muitas vezes também não eram aceitas na sociedade, né? Família mesmo olhava e falava, minha filha está louca. Então era uma forma de você resolver esse problema moral para a família, e ao invés de ter uma filha prostituta, ela é uma pessoa louca e ela fica enclausurada, então, nesses lugares. E eu poderia falar que os homossexuais, que também eram muito perseguidos, né? Mas ainda não existia a palavra homossexual, né? Segundo Foucault, eles usavam, então, sodomista, né? Ou então libertino, ou seja, aquelas pessoas praticavam libertinagem, né? Ou seja, o sexo com uma pessoa do mesmo gênero, enfim, né? Um homem com um homem, uma mulher com mulher, naquela, e aí mas não existindo essa palavra homossexual, que aí a própria medicina racional, usando a razão da modernidade positivista, que vai enquadrar, né, como ele usava um termo, uma medicina nossa, até é difícil falar, psicologizante, né, que através da razão vai definir, vai qualificar, por exemplo, o homossexual como uma doença também. Né? Por isso que até hoje tem resquícios, algumas religiões, alguns políticos, algumas pessoas da sociedade acham que podem curar uma pessoa que é homoafetiva. Hoje nós temos outros termos para falar sobre isso. E aí classifica a homossexual, uma doença, ele tem que ser curado. Então isso já, quando surge essa palavra homossexual, está muito ligada a uma doença e a loucura. Então você também, muitas famílias também, ao ver o filho ou a filha homossexual, no termo da época, né, dizia que era louco, e também era uma forma de sumir com o filho, e que absurdo, né? E sumir com o filho, esconder no manicômio, ele é louco, né? Doente. Então, os bruxos, as prostitutas e os homossexuais, né? Que ainda não tinha esse nome. Só no século XIX ele é classificado como homossexual, como acabei de dizer. Bom, a razão humanista, então, positivista, para quem estava estudando o primeiro ano comigo, falando sobre positivismo, até tem uma aula aqui, o positivismo, né, que achava que a ciência dá todas as respostas, ia ter o fim da história. A própria sociologia ela vai nascer para tentar organizar a sociedade, né? Através dessa organização chegaremos ao progresso, que seria o fim da história, que seria uma sociedade que daria a ciência daria todas as respostas, enfim, né? Já estudamos isso num outro vídeo.
Então, essa razão humanista positivista vai classificar, ela vai ter o poder, né, dizer quem tem essa desrazão, porque se você é um louco, você é considerado alguém que não tem razão, ausente de razão, né? Ausência de razão para desqualificar, né, e jogar na reclusão, né, aquelas pessoas, ou no manicômio, como eu falei, internado, ali você tomava choque, você era torturado. E para quem assistiu, tem um pessoal, o pessoal do segundo ano, que também pode estar nessa disciplina, tem alguns que assistiram com o pessoal da psicologia, que tem um trabalho com a gente lá na escola, o pessoal da psicologia da Unesp, que eles passaram, ano passado, se não me engano, ano passado, eles passaram um filme chamado Bicho de Sete Cabeças, e dá pra gente entender um pouquinho também. Esse também é o cara que a mãe encontra uma ponta de baseado, de maconha, né, de droga, uma ponta, um pedacinho, e interna o menino como se fosse um doente, porque ele usava maconha. E aí lá ele usa muito mais drogas, né? E ele sofre, ele é torturado, enfim, vale a pena assistir esse filme. Chama Bicho de Sete Cabeças, né? Rodrigo Santoro, é um filme brasileiro, e vale muito a pena assim, você começar a abrir a sua mente. Então, essa aula é mais para você abrir um pouco, eu não estou aqui nenhuma pretensão de fechar e falar isso. O café filosófico aqui, ele é uma conversa que para a gente ir atrás de mais conhecimento, de abrir mais a cabeça, de um conhecimento mais livre, né? Que é a oportunidade que eu achei aqui na escola, de uma eletiva, proporcionar isso, né? Então, mas assista esse filme para quem gosta do tema, vale muito a pena. Você vai, sua cabeça vai ficar questionando, né? Muito a sociedade. Também estou assistindo, já que falei de um filme, eu estou assistindo uma série chamada O Alienista. Não sei se vai ser boa, assim, mas eu gostei do tema e alienista era o nome daquela pessoa que estudava o louco, que era aquele que é alienado, ou seja, aquele que não se reconhece mais em si mesmo, né? Ele não é mais o que deveria ser, ele perdeu a razão de ser, ele é alienado, ele é uma outra coisa que não ele mesmo, tá? Perdeu a razão, né? E, então, haviam esses médicos que estudavam, né? Eles eram os alienistas, e que eles iam determinar quem era doente, quem não era, quem estava no padrão da sociedade, quem não estava. Só que muitas vezes esse padrão ele é mais moral do que diagnosticado cientificamente, né? Que hoje nós temos uma oportunidade melhor de fazer isso, não que sempre fazemos, mas hoje em dia a medicina, a psicologia, a psicanálise, os psiquiatras têm mais possibilidades, apesar de ter resquícios ainda, né? De manicômios, de formas de excluir pessoas. Também tem um livro chamado O Alienista, do Machado de Assis, que é um conto, na verdade. Eu tinha um livrinho, acho que ainda tem um livrinho aqui, que são dois contos, O Alienista e o Espelho. Os dois contos são muito bons. E o Alienista vai falar a história de um médico, né, que vai para uma cidadezinha e ele tem, então, essa função de ver quem está no padrão ali, moral, né, quem é saudável psicologicamente falando ali, mas também, como eu acabei de dizer, tem muito um julgamento de valor moral, né? Então ele apareceu um negócio aqui, tô ficando louco aqui. Esse termo aí é incrível, né? Bom, então o alienista ele começa a ver um comportamento de uma certa pessoa e ele interna a pessoa. E vai indo. Ele vai atendendo as pessoas e ele vai jogando no manicômio lá da cidade. Tanto, a cidade era pequena até, né? Ainda bem, né? Mas não tão. E aí, no final das contas, ele internou todo mundo, menos ele. Então, aí qual foi a conclusão dele? Ele era o louco. Tá? Porque se há um padrão estabelecido ali na maioria, e ele está fora. Né? Então, ele se internou, abriu o manicômio e ele se internou. Né? Então, assim, essa questão de tentar escutar a música, né? Que o outro está fazendo, porque às vezes a gente está muito preso a um certo padrão, quem não estiver naquele padrão, a gente taxa de louco.
E não era só naquela época, hoje em dia a gente faz muito isso. Eu mesmo fui muito chamado de louco. Aliás, isso que eu ia falar, né? O louco, ele também incomoda muito, porque ele não é codificado, né? Você, por exemplo, você codifica quer ver? Sei lá, torcida organizada, que tem algumas, segundo a polícia, as instituições, né? Polícia, segundo a prefeitura, ou seja, a política, né? A economia, vai falar, bom, as torcidas organizadas devem ser retiradas, são punidas, por exemplo, em São Paulo, né? E por quê? Porque a sociedade ela codificou um comportamento ali que ela sabe mais ou menos como vai lidar, né? E ela vai dar punição, ela coloca, ela codificou o que é uma torcida organizada, por exemplo. Ela vai codificar as manifestações que ocorrem, manifestações de professores, manifestações de trabalhadores, manifestações dos motoboys que estão na rua se manifestando várias vezes. E assim vai. E ela vai tentando codificar para aquilo, para esse. Eu já dei uma aula falando sobre isso, aqui mesmo nesse canal, fala do fluxo, né? O fluxo que, por exemplo, a ocupação da escola. Ninguém imaginava que fluxo é esse que transbordou os códigos, né? O que são esses códigos? Essa forma da sociedade olhar, padronizar. Ela não consegue padronizar aquilo, então ela não conseguiu entender essa ocupação das escolas, por exemplo. E só que chega um certo momento, ela padroniza isso, e ela codifica. O louco não tem como, porque por isso que é uma coisa que eles chamam de ausência de razão, porque não tem como ele prever, né, a, por exemplo, não tinha como prever a ocupação da escola. Agora dá para prever, então isso codificado. Ela não tem mais ocupação da escola, tem que inventar uma outra coisa. O louco, ninguém sabe o que ele pode fazer, né? Ninguém sabe o que ele pode fazer. Tanto é que às vezes eu peguei já, antes de fazer essa aula, já fui algumas vezes no mercado ali, né? E eu falei, nossa, se esse cara gritar, todo mundo louco, vou gravar, né? E às vezes eu passava e ele não grita, né? Às vezes eu tô sem celular e ele grita. Não é uma coisa. Não é uma coisa que dá pra gente prever, né? Por exemplo, se tivesse. Eu lembro que eu trabalhava em Campinas numa loja, todo dia tinha uma menina que ela gritava assim, água, refrigerante, água. Você sabe, o trabalhador vai estar sempre ali, está sempre fazendo aquilo, está trabalhando. Então, eu sempre trabalho, tenho horário e tal. Então, nossa, tudo aquilo ali é uma normalização. Todo dia eu vou às 7 horas trabalhar na escola. A pandemia também foi uma forma que a gente não conseguiu codificar. Apesar que o Brasil teve muito tempo para codificar mais o que aconteceu na China, na Alemanha, na Itália e nos Estados Unidos, um monte de lugar, e não fez nada para controlar isso. Teria mais tempo, mas não aproveitou esse tempo e hoje nós somos talvez, se não for o primeiro lugar de pior, país que está controlando a pandemia, nós somos o segundo lugar, né? Estamos junto ali praticamente com os Estados Unidos, dois piores governos para lidar com a pandemia. Pois bem, então o louco ele não tem essa forma de você codificar, então por isso ele incomoda muito. Por isso que você então vai fazer o quê? Vai colocar no manicômio, vai enclausurar o cara, a pessoa, né, e vai, às vezes o remédio vai fazer com que ele se aliena, aí sim ele vai se alienar. No Bicho de Sete Cabeças, o filme, vai falar exatamente sobre isso, né? Ele não era doente, e aí depois que ele é internado no manicômio, aí sim ele vai ficar doente, porque os efeitos colaterais das drogas que ele toma lá, né, para curá-lo de um possível vício da maconha, muito grande, né? Então os efeitos colaterais são tão grandes que aí sim vai ficar doente. Pois bem, então uma coisa que eu queria falar também às vezes, eu tenho até anotado, quando se usa a desrazão através de uma razão não científica, mas sim moral, né? Você, hoje em dia, vamos supor que você não vai colocar um cara
no manicômio, mas você pode tentar tirar a razão, né, daquela pessoa para você ganhar um debate político. Né? Vou dar um exemplo, vou dar vários exemplos agora. Eu me lembro que em 2016, o golpe lá da presidente Dilma, né? E aí eu dava aula sobre isso, né? Eu tinha que falar sobre isso e tal, e algumas salas eu atualizo bem as aulas, e tem aula de sociologia que eu vou falar sobre a ditadura militar, e aí tinha sempre os alunos que perguntavam, foi golpe, não foi, está sendo golpe, impeachment, vai ser impeachment, não vai ser? E a minha postura sempre foi de que, obviamente, aquilo ali foi um golpe, tá claro pra mim. Mas tinha uma professora, que ainda bem que não trabalha mais comigo, mas havia uma professora que ela achava que não era golpe. Mas ela, em vez de só dar uma aula da matéria dela, ou até podia também dar sua opinião ali e tal, mas ela ia além, ela foi falar numa reunião de pais, né? Tipo, não via necessidade disso. Até estranhei, né? Mas assim, de que, para não acreditar na minha opinião, que era só uma opinião, né? E que eu estava louco. Olha aí. Porque eu havia perdido a minha irmã de uma forma muito terrível, e é verdade, nessa época, minha irmã tinha falecido com câncer, eu fiquei no hospital com ela, dormindo, e realmente não foi fácil para mim, mas não era isso que iria impedir que eu tivesse um pensamento racional. Né? Mas, para essa professora, ela começou a espalhar coisas na escola que eu estava louco, que por causa da morte da minha irmã, então por isso eu não poderia estar falando, usando a minha razão. Eu estava então ali um alienado. Poderia até processar, né, pessoas que falaram isso. Até alguns alunos queriam que eu processasse, tal, pais, foi falar para pais de alunos e tudo mais. Pois bem, uma forma de, não tem como colocar no manicômio, mas tem como, na opinião pública, você desqualificar aquela pessoa que te incomoda, politicamente falando. Né? Então, assim, ainda hoje você utiliza as estruturas do passado, né, para tentar ganhar alguma coisa em cima. Falei da política, na política mesmo eu lembro também que uma disputa, não vou lembrar o ano agora, Marta Suplicy e Kassab, não sei se vocês conhecem esses nomes aí, na política. Eles estavam disputando a prefeitura de São Paulo, não vou lembrar o ano agora. E eu sei que o Kassab estava à frente, tanto é que ele venceu as eleições. E a Marta Suplicy desesperada, e ela, sabendo de como a sociedade julga moralmente também, tá? E ela tentou fazer um apelo, né? Dizendo assim, preste atenção no quem é o Kassab. Olha a família dele. Ele é casado? Com quem ele é casado? E ele, não sei se ele era casado, mas ele tinha um companheiro, uma coisa assim. Ele, então, era homoafetivo e tinha um marido ou um namorado, uma coisa assim. E ela quis, então, desqualificá-lo moralmente. Nem estou dizendo que ele era um bom prefeito, eu acho que não é. Mas não é através da desqualificação moral, né, dizer que ele não é capaz de pensar, porque, olha só, interessante, se ele é homoafetivo, então quer dizer que ele não tem, ele perdeu a razão, né? Ele não tem como ser um prefeito. Bom, isso que ela quis dizer, em outras palavras. E mesmo talvez que ela não concorde com isso, eu acredito que ela nem concorde com isso, mas ela usou daquilo que o povo tem resquícios do passado ainda, né? E que se ela tivesse mais voz para falar isso mais vezes desde o começo da eleição, talvez ela ganharia por isso. Infelizmente, nós temos muito disso, né? Às vezes a pessoa vota num político não pelas ideias que ele tem de país, né? Esse presidente aí não apresentou um projeto de como é que ele vai, né? Toda vez que perguntava, falou assim, eu sou igual um técnico de futebol, vou escolher os melhores ministros, eu não sei nada de economia, mas eu vou escolher o ministro da economia. Nada de saúde, eu escolher... Se eu ver a forma de que perdemos já... Nunca se trocou tanto de ministro assim em tão pouco tempo, né, de saúde. Estamos sem ministro da saúde agora, numa pandemia. E as pessoas votaram nele por causa de um projeto?
por causa de ideias, não. Foi através da moral, né? Muitas vezes porque ele se reconhecia num governo racista, misógino, transfóbico, que também tem fobia por homoafetivo, ou seja, homofóbico, né? Enfim, né? Por se ver naquele cara essa forma de combater esse grupo que eu disse que lá que depois do Renascimento começaram a excluir esses grupos, né, em manicômios. Interessante a gente pensar então, sobre isso. Outro exemplo, deixa eu ver aqui, eu até anoto os exemplos para não perder aqui. Também com esse presidente, né, teve no ano passado, se eu não me engano, no início, acho que foi no ano passado, o nível de desmatamento do Brasil estava muito grande, ainda continua muito grande, e aí muitos países europeus entraram e começaram a falar que eles deveriam reduzir o desmatamento e colocar fogo. Foi o ano passado, até lembro que estava dando aula e veio era de manhã e começou a ficar escuro, em São Paulo anoiteceu, todo mundo saía para ver o que estava acontecendo lá no céu e tal. E eu não me lembro se foi por causa do desmatamento da Amazônia, alguma coisa do tipo, mas eu me lembro que foi o ano passado mesmo que estava essa discussão. Foi o desmatamento da Amazônia que causou isso? Não foi? Então, o ano passado teve essa briga aí. E aí o presidente Macron, da França, começou a criticar muito o presidente do Brasil. E aí, ao invés dele debater, né, através das ideias políticas, como ele não tinha argumento nem razão para isso, ele começa a dizer assim: olha só, ele casou com uma mulher muito mais velha do que ele, olha só, outro julgamento moral, né? E ela é feia, ainda dizia, né? E muitos também, para atacá-lo, falavam: você casou com uma mulher muito mais nova. E o debate da Amazônia, realmente, cadê? Onde ficou? Né? Então, muitas vezes você tenta desqualificar moralmente aquele que pensa diferente, enquadrando ele, então, como uma pessoa que não segue um padrão da sociedade, jogando numa... Olha, ele fez loucuras na vida dele, ele é louco, ele não merece estar como presidente da França. Ele está me criticando aqui, olha, que eu estou queimando a Amazônia, mas ele casou com uma mulher muito mais velha e ainda é feia. Olha só, o que tem a ver? Na visão de quem ela é feia, né? E se for, e se não for, o que isso tem a ver com a Amazônia? Então, muitas vezes, as pessoas usam esse termo para não perder a discussão e desqualificar moralmente, como eu falei no meu caso e em outros casos. Né? E também, sim, teve uma propaganda recentemente de uma marca famosa que colocou para o Dia dos Pais, que foi ontem, não sei se foi perfume, eu nem vi a propaganda, eu escutei as pessoas falando, mas cai muito aqui, né, que o personagem lá da propaganda é um trans homem, né, e ele era o pai, que estava sendo homenageado, então, para o Dia dos Pais, por essa marca famosa. E aí houve uma grande tentativa, né, de queimar toda essa marca, de sabotar, de não comprar mais, por parte de pessoas que agiram também através da moral, né, como se essas pessoas, então, por isso estou falando, toda essa história da loucura que vai, quando começa a dizer que pessoas que não seguem um padrão ali na sociedade não merecem participar da forma racional da organização e também dos afetos e das distribuições sociais, dos papéis sociais, que se enquadram, por exemplo, do papel social do pai. Né? Enfim, olha só que interessante, então. E, por fim, eu vou citar o último exemplo, tem bastante exemplo hoje. Então. Uma outra escola que eu trabalhava, escola particular, aqui em Bauru, e no conselho final, né, eu não acreditava que num professor que queria reprovar uma menina, ela precisava de meio ponto, estava no conselho, só estava na disciplina dele,
por meio ponto, e então o conselho ele pode dizer, não, passa, não passa. Todo mundo passou, a menina, eu passei, todo mundo fala, passa, estava com 10 em um monte de matéria, só na sua que falta meio ponto, dá uma recuperação para ela, ou passa ela, passa, enfim. E acho que tiraram para dar um trabalho de recuperação e para ela recuperar esse meio ponto. Como ele não contente, né, com essa decisão de todos, o argumento dele foi, não, mas ela é lésbica, ela está levando as amigas dela para o mau caminho, como se isso fosse uma escolha. Já falei num vídeo passado, como se em algum momento da vida alguém falasse, acho que você é homoafetivo. Né? Ou então, um momento da minha vida eu cheguei e falei, nossa, eu li um livro aqui, eu acho que você é hétero. Então a gente não tem esse momento da escolha. Isso a pessoa nasce, ela é, né? Nessa mesma escola teve um caso de suicídio. Uma menina, não me lembro se era da mesma sala, mas da mesma escola. E porque não aceitava os pais, a escola. Então, você cria um grupo que não está sendo julgado, ou melhor, diagnosticado através da ciência de uma razão de hoje, contemporânea, para diagnosticar né, o que deve se fazer. Por exemplo, você, através da sua condição, você julga e moralmente a pessoa e já dá uma punição, né, que tenta queimar a pessoa daquele quadro, daquele grupo que ela se encontra. Né? Às vezes, por não concordar com ela em outras coisas, você utiliza algo para desqualificá-la racionalmente. A escola, né, a escola e a desrazão, né, ou seja, a ausência de razão. Eu poderia também citar aqui, não vai dar para trabalhar todo, quero fazer um vídeo bem curto, mas já vi que não deu. Já tem 37 minutos. Queria falar um pouco também sobre vigiar e punir do Foucault também, né? A escola também ela não está ali para, por exemplo, ela só está ali para vigiar e punir, né? Eu não estou dizendo uma escola aqui ou ali, estou falando do modelo que a gente tem um padrão mundial que a gente tem de escola, na maioria das vezes a escola está ali para vigiar e punir. Ela não está, por exemplo, você tem que entregar, agora mesmo na pandemia, você tem que entregar o trabalho, seja lá que trabalho for, seja lá, né, como você vai fazer, você vai copiar da internet e mandar, e aí eu tenho que aceitar, e aí vai uma nota, né? Mas a escola pouco está preparada para ensinar, principalmente pessoas que têm algum problema mental, né, não vou dizer problema, mas é uma pessoa diferente, né, vamos dizer assim. E eu até vou dizer diferente mesmo, não é só para usar um termo assim, mas você observa, como eu observo a escola. O melhor aluno é aquele que entrega tudo, é aquele que copia, aquele que faz tudo que o professor manda e te entrega? Não necessariamente. Estou dizendo que ele não seja, não necessariamente. O aluno ruim é aquele que não faz nada? Não necessariamente. Né? Não tem como a gente produzir algo que é capaz de avaliar todas as habilidades que o aluno tem. Né? Então, o melhor aluno que a escola acha que é o melhor aluno é aquele que se adapta melhor àquilo. É aquele que não tem problema em copiar tudo, não tem problema em perder a maior parte do seu tempo fazendo coisas, às vezes, que não tem nenhum sentido para ele. Tem aluno que não consegue fazer isso. Tem aluno que não tem dislexia, não vai conseguir escrever tão bem, mas ele, na hora da participação ali, da aula, ele participa muito bem. Né? Melhor, às vezes, até daquele que copia e entrega tudo bonitinho, uma escrita linda. E aí, como que eu vou classificar isso? Então, a escola ela está preparada para a diversidade, para realmente abraçar. Não adianta você jogar assim, jogar mesmo, porque não tem nenhum preparo assim. Você coloca uma pessoa com um certo tipo de deficiência. Como eu, professor, vou lidar com isso? Sendo que nós, professores, não somos nem preparados profissionalmente falando, né, nas faculdades, nas universidades de educação,
e agora também é muito difícil, e salas lotadas, a condição do próprio professor que está numa sala com 40, 50 alunos, e ali tem um aluno especial, né, com algum tipo de deficiência, e como que eu vou preparar uma aula exatamente para ele, mas como que eu vou dar conta dele ali, porque o professor não está ali para ensinar, por mais que eu luto muito para fazer isso, mas o professor está ali para controlar a sala, né, para vigiar e punir, né. Então, como é que fica se tem uma pessoa que é, entre aspas, aqui, diagnosticada pela própria sociedade, né, e talvez com um laudo médico ou com algum tipo de descrição ali de uma deficiência, mas que a sociedade chama de louco. Já pararam para pensar como é difícil para o professor? Eu sempre tenho casos assim, né? Como é que a gente lida com isso? E é difícil. Eu não consigo, muitas vezes eu não consigo lidar com isso, né? Vocês sabem. E porque a escola ela não é aberta para a diversidade, né? Ela classifica. Né? Tanto é que às vezes tem sala A, B, C, D, escolas particulares mesmo, A e B era aquela que é considerada a melhor, C, D, era aquela que eu entrei quando eu comecei na escola particular, dava um F, né, no começo. Eu entendia as letras, as classificações. Então a nossa sociedade sempre ela não vai tentar escutar, o tempo capitalista não vai permitir isso também. Você tentar escutar a música que cada um ali escuta para você. Não, cria-se um padrão, quem está enquadrado nesse padrão vai para frente, quem não tiver, meu amigo. Né? Então, ao invés dela libertar com o pensamento mais com diversidade, a escola aprisiona em padrões, né, criados pela modernidade. Mas não é só a escola, né? Todas as instituições, tudo, né? E tudo que fugir dessa razão moderna, né, criada ali para dar conta de tudo, padronizada, tudo que sair, né, tudo que fugir desse ponto é desqualificado. Né? Muitas vezes a arte, a filosofia, uma aula como essa aqui no Café Filosófico, né, não vai classificar alguém como louco. Né? Não vou classificar nem. Se você escrever alguma coisa e olhar no seu trabalho, eu não vou dizer se esse cara aqui é louco, vai ter que ir para um manicômio. Mas tentar escutar a música, né, que esses excluídos escutam enquanto dançam e vivem, para compreendê-los melhor. Então, eu não posso só ficar qualificando ou desqualificando, dando nota, ou, né, incluindo ou excluindo. Não só o educador, né, mas, como eu falei, todos os problemas que temos para tratar sobre esse assunto, mas a sociedade, ela deveria, essa aula aqui, então, ela é limitada, porque o que eu tenho a dizer é isso, a sociedade, ela deveria se colocar, tentar compreender melhor, né, não só padronizar. Ela deveria entender, as palavras nos traem, às vezes, ela deveria entender, não, né? É muito difícil. Até o Nietzsche, quando escreve, faz uma crítica à razão lá, e fala, mas você usou razão para criticar a razão. É verdade, eu deveria ter dançado, cantado, né? E essa aula também, talvez eu deveria ter cantado, dançado e feito alguma coisa. Porque é um desafio muito grande você usar a razão para fazer uma crítica à razão. Mas que a arte faz isso muito bem. E muitas vezes os artistas são chamados de loucos. Artaud, por exemplo. Antonini Artaud, que fez que é um teatrólogo, dramaturgo, que vai falar sobre o corpo sem órgãos. Né? É tido como louco. Nietzsche, o próprio Nietzsche, que citar, foi considerado louco. Entre tantos artistas, né, são boa parte internado em manicômio e depois tratado como gênio. Né? Então, qual a relação entre, isso daria uma outra aula, qual a relação entre arte e loucura? Né? Então, fica aí essa aula para a gente refletir.
Será que ao invés de taxar o outro como louco, às vezes para desqualificá-lo, nós não temos que tentar entender, assim como a arte, né? A arte trágica até, né? A vida é trágica, né? Porque nós somos o super-herói, né? Da nossa própria vida, mas que no final morre. Porque na nossa vida é assim, né? Não sei se você sabia, mas o nosso final é esse, né? Por isso que é trágico. Mas a arte, ela tenta se colocar no lugar do louco, ao invés de classificá-lo e trancá-lo. A arte, ela tenta... O papel da arte não é trancar a loucura, mas é dar à loucura ouvir a música que esse dito louco está escutando para criar uma nova possibilidade. É por isso que a arte, ela Salvador Dalí também considerado como louco, né, que tinha um bigode assim, né, ele fazia aquelas artes diferentes, mas é ali que depois se torna o gênio, né, é ali que a vida se dá, ali que ela acontece. Talvez não a pessoa que é muito normal, ela até, segundo a psicologia, ela é tão normal que é uma forma de patologia, né? Então, não querendo nem classificar esse normalista, essa pessoa excessivamente normal, mas dar voz, abrir mais o pensamento. Quem é o louco na nossa sociedade? Entender a arte, né? Por que a arte, ela... Dê uma procuradinha no Arthur, não tem como eu falar aqui sobre o Arthur. Para quem gosta de teatro, para quem gosta de arte, para quem gosta de abrir a cabeça para outras coisas, o Arthur vai falar sobre o corpo sem órgãos. O que seria isso? Uma resistência. Né? O corpo sem órgãos não é nem o metafísico, aquele que não é físico, não é esse outro corpo, mas também não é esse só físico que estão presos aos órgãos. Precisamos construir um corpo de resistência a essa sociedade que padroniza, que mata, que nos prende, que nos tranca. Ok? Ficou grande o vídeo, não deu, não consigo fazer um vídeo pequeno. Olha a linguagem que é diferente. Talvez eu seja louco também.